Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos e proféticos da Bíblia. O Salmo 2. Alguma vez você já se perguntou por que as nações se agitam tanto? Por que parece haver tanta rebelião contra Deus no mundo? O Salmo 2 ela responde a essas perguntas de uma forma impressionante. Antes de começarmos, é importante saber quem escreveu este salmo e por quê. Mas antes disso, não esqueça de deixar seu like, seguir e compartilhar para nos ajudar a fazer mais e mais pessoas entender a palavra de Deus. Embora o Salmo 2 não nomeie seu autor, o livro de Atos, no capítulo 4, versículos 25 e 26, nos revela que foi o rei Davi, através do Espírito Santo. Davi escreveu este salmo provavelmente durante um período de conspiração contra seu próprio reinado. Mas a sua visão vai muito além. Ele profetiza sobre a rebelião da humanidade contra Deus e a soberania do Messias Jesus Cristo. Este é um salmo real que fala sobre reis e reinos, mas acima de tudo, fala sobre o Rei dos Reis. Vamos desvendar juntos, versículo por versículo, as verdades transformadoras que ele contém. Vamos começar com os versículos 1 a 3. O salmista pergunta: por que se amotina as nações e os povos conspiram em vão? No verso 2, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, verso 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que isso significa? Davi está descrevendo uma cena de rebelião total. As nações e os povos representam a humanidade em geral. Os reis e príncipes são os líderes, as autoridades mundiais. E contra quem eles se rebelam? Contra o Senhor e contra o seu ungido. O ungido aqui é a palavra hebraica Messias, ou Cristo em grego. Eles veem os mandamentos de Deus não como proteção, mas como laços e algemas, e querem se libertar. É a imagem da humanidade tentando viver sem Deus, acreditando que a verdadeira liberdade está em quebrar suas regras. Eles consideram a soberania de Deus uma prisão, mas a rebelião deles é descrita como vã, ou seja, inútil, sem propósito. Agora olha a resposta de Deus a essa rebelião nos versículos 4 a 6. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Verso 5. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Verso 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. A cena muda drasticamente. Enquanto na terra há caos e conspiração, no céu há calma e soberania. Deus não está preocupado. El-Ri não é um riso de desprezo, mas um riso que demonstra o quão absurda e impotente é a rebelião humana diante do seu poder absoluto. A ira e o furor de Deus são a sua justa resposta ao pecado e à rebeldia. E então, ele faz uma declaração poderosa. Eu constituí o meu rei. Apesar de toda a confusão na terra, o plano de Deus não pode ser frustrado. Ele já estabeleceu o seu rei, o Messias, em Sião, que simboliza o lugar do governo de Deus, a sua autoridade celestial. Isso nos mostra que não importa o que aconteça no mundo, o reino de Deus é inabalável. A partir do versículo 7, o próprio Messias, o Filho, começa a falar. Ele diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as quebrarás como um vaso de oleiro. Aqui temos uma revelação incrível sobre a identidade do Messias. Ele se declara o Filho de Deus. A frase eu hoje te gerei não se refere a um início de existência, mas à sua entronização como rei. Um momento de exaltação, que o Novo Testamento associa à ressurreição e ascensão de Jesus. Deus Pai promete ao Filho as nações como herança. Isso é uma profecia clara do alcance global do reino de Cristo. A vara de ferro não simboliza apenas juízo, mas também um governo de perfeita justiça e força, que quebrará toda a oposição e estabelecerá a ordem divina. Nenhum poder terreno pode resistir a ele. Finalmente, os versículos 10 a 12 nos trazem um convite e uma advertência. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir. Juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrevas com tremor. Beijai o Filho,
para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Depois de mostrar a futilidade da rebelião e a soberania do Messias, o Salmo se volta para os próprios rebeldes com um chamado à sabedoria. Sede prudentes, ou seja, hajam com inteligência. A sabedoria verdadeira é reconhecer a autoridade de Deus. Servir ao Senhor com temor significa arrender-se a Ele com reverência. Alegrai-vos com tremor é a maravilhosa combinação de alegria pela salvação e um respeito profundo por sua santidade. Beijai o Filho era um ato de submissão e homenagem a um rei. É um convite para aceitar Jesus como Rei e Senhor. A advertência é clara. A ira de Deus virá sobre os que persistirem na rebelião. Mas o Salmo termina com uma promessa linda e cheia de esperança. Bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, são todos os que nele se refugiam. Em meio ao mundo em caos, nosso único e verdadeiro refúgio seguro é Jesus Cristo. Este Salmo nos ensina sobre a soberania de Deus, a rebelião humana, a identidade de Jesus como Rei e Messias, e o chamado para nos refugiarmos nele. Ele é tão relevante hoje quanto era nos dias de Davi. Vamos terminar com uma oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tua palavra e pela clareza do Salmo 2. Perdoa-nos pelas vezes em que, como as Nacs, nos rebelamos contra ti e vimos teus mandamentos como um peso. Nós reconhecemos hoje mais uma vez a tua soberania sobre tudo e sobre todos. Declaramos que Jesus Cristo é o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós queremos beijar o Filho, nos submeter à sua vontade com alegria e temor reverente. Pai, que o nosso coração encontre em Cristo o nosso verdadeiro e único refúgio seguro. Ajuda-nos a sermos prudentes e a servir-te todos os dias da nossa vida. Obrigado porque em ti encontramos a verdadeira felicidade e segurança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado por assistir até o final. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Fiquem com Deus e até a próxima.